Olá, internautas! Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Eu no Mundo, no Convite ao Diálogo. Eu sou a Mariângela Leandro Eu sou Jefferson Santana. e estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, especialmente pensado para vocês, um lugar que transmite paz, transmite alegria, onde estamos aqui ouvindo o barulho da natureza para tentar transferir tudo que nós queremos para vocês, né? Então vamos começar falando que estamos aí com um mês de canal, um mês de assuntos nos quais vocês participam, nós colaboramos. Então, mais uma vez, gratos por esse momento aí. E nós vamos falar de um tema que está na vida de vocês. Exatamente. Nós passamos agora, esse um mês de canal, já está na hora da nossa transição. A gente passa do espectro eu, né, que a gente já vem comentando há um mês com você, interagindo com os internautas, com as pessoas que entram em contato com a gente através do canal, que deixam seus feedbacks. Vamos entrar no contexto eu-você. Né? Então a gente começa falando do processo relacional. Porque relacionar-se é viver. E então isso, né, esse relacionar a viver, a gente tem que entender como é que funciona, né, o meu processo relacional, como é que eu me entendo como uma parte desse processo, para que depois a gente consiga entender a nossa, né, posição espacial. E para começar a falar dessa parte relacional, você sabe que a gente sempre começa com perguntas, com questionamentos, reflexões. Para quê? Para nós atuamos juntos. Nós atuamos juntos a vocês, né, que nos acompanham nesse processo de caminhada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de percepções para entender, né, esse processo relacional. Então a gente estava discutindo no nosso dia a dia por que nos relacionamos. Por quê? Por que se relacionar? Eu posso simplesmente ficar sozinho. E isso para de um contexto histórico. E imagina o seguinte, nós não temos casco, nós não temos dentes afiados, não temos unhas que conseguem cavar, então nós não somos, né, seres preparados para a luta que eu falo, lutas corporais, para atitudes animalescas, porque a nossa estrutura física não condiz com esse contexto atualmente. Então, em comparação com outros animais, nós somos menos elaborados. Em questões de atributos físicos, né, para que nós consigamos viver sozinhos. Então, por essas deficiências, não deficiências, mas por essas faltas, né, que nossa parte corpórea adquiriu, né, que ela possui, foi que desde a antiguidade, seres humanos começaram a conviver em sociedade, andarem juntos, né? Na sua primeira instância socializadora, que é a família. Né? Então esse conviver juntos começou por quê? Porque o ser humano, como ser social, ele depende de uma outra pessoa. Né? Mas esse depender de uma outra pessoa tem um limite de dependência não emocional, né, mas dependência funcional. Então nós precisamos de outras pessoas para que certas atividades ou certas atribuições ocorram. Então por isso nós somos seres sociais. Porque a gente tem que analisar o seguinte, antigamente precisava-se de segurança, precisava-se, né, de defesa. Então esse contexto social auxilia nesse sentido. Então isso foi projetado, né, para que nós sejamos seres sociais, que a gente consiga ficar no ambiente todos juntos. E a grande sacada, a grande, né, ideia em relação a isso é que a gente tem que se posicionar como ser social, mas pensando que esse meu relacionar, esse eu me relacionar com uma outra pessoa, né, não é a nível de dependência emocional. Então eu tenho que avaliar se essa minha convivência, se esse meu estar com uma outra pessoa é devido a interesses financeiros, é devido ao medo de ficar sozinho, é devido ao medo de me entender, de saber que eu também posso ser feliz sozinho ou não. Então, relacionar-se, né, está ligado com escolhas.
relacionar-se está ligado com o quê? Com as suas características biopsicossociais, certo? Certo. E essa palavrinha também está muito na moda, juntamente com resiliência, ressignificar, autoestima, mas é uma palavra que determina quem nós somos. Já explicamos aí em vídeos anteriores como é construída essa personalidade e esse conjunto de características que são inatas e adquiridas por meio do âmbito pessoal, familiar, econômico, político e cultural. O biopsicossocial é uma junção de tudo. As suas ações aí do dia a dia vai depender da sua constituição genética, de como essa constituição genética se deu nas instâncias socializadoras da família e da sociedade, como isso foi introduzido na sua psique por meio das vivências. Já explicamos para vocês como é que se dá a autoestima elevada ou baixa e tem a ver como é que foram essas vivências psíquicas dentro da sociedade. Então, Jefferson acabou de explicar aí que nós somos seres sociais, então é biopsicossocial. Você junta tudo isso e dá aí as suas ações da vida diária. Então, o que nós estamos tentando fazer com vocês aí de casa é fazer vocês saírem um pouco da vida de vocês e olharem de fora. Aí vocês vão olhar o eu na relação, o eu, outro na sociedade e o eu no mundo. Então, é uma palavrinha que faz parte da vida de vocês. Difícil. Que parece difícil. Isso, sair dentro da minha... olhar minha vida fora assim, por um outro ângulo é difícil. Você vai nos ajudar. Então, assim, vamos aqui tentar. Então, é trazer esses conceitos. Tem alguns conceitos que parecem, poxa vida, são palavras gigantes, que a gente escuta, mas não entende direito o que é. Mas a nossa intenção aqui é trazer isso de uma forma simples, para você conseguir chegar em casa e observar como que isso se dá na sua vida. Porque é a partir daí que você vai descobrir de que forma você se relaciona com o mundo. Então, Jefferson colocou coisas fundamentais aqui, né? Eu me relaciono com o outro por uma característica social, mas essa relação traz o que para mim? Então, entra naquela velha história. Para não entrar numa dependência emocional, seja na relação conjugal, seja na relação familiar ou nas relações de trabalho, você precisa entender qual é o seu papel dentro dessa relação, senão vira uma dependência emocional. E é quase que impossível, vou ser ousada de falar aí com vocês, de conseguir entender e estabelecer uma reflexão sem sair de cena. É complicado. Porque que acontece? A gente sair de cena é você se avaliar. É muito difícil. A gente está acostumado a avaliar e julgar os outros. Quando é pra gente se autoavaliar e autojulgar é complicado. Porque a gente tem que ter um olhar um pouco crítico, mas um crítico de quê? De não atribuir culpas, né? De a gente se entender, né? E também se organizar, se arrumar. Né? Porque não adianta a gente só saber que temos erros e a gente não se organizar, porque aí complica a situação. A gente tem que lembrar que relacionar-se é uma escolha. Isso que a gente vai falar daqui pra frente, que relacionar-se é uma escolha. Você estar com uma outra pessoa é uma escolha. Você conviver com fulano, com beltrano, com ciclano, é uma escolha sua. Ah, Jefferson, Mara, né? Igual a Mara colocou, que tem, né, essas situações pairam por toda a nossa parte biopsicossocial, mas sim, né, tem situações que não são escolhas, nós entendemos isso. Por exemplo, a convivência com os seus familiares não é uma escolha, que foi a sua primeira instância, você tem uma história, uma experiência, mas que você, se essa relação não está boa, pode ficar melhor do que está hoje. Melhor do que está hoje. Então é essa escolha que a gente está, né, posicionando, colocando aqui para vocês, que é posicionar-se em que? Estar bom, melhor, ou estar, né, passar de um nível para outro. A gente tem que lembrar o seguinte, que nós não somos ilhas. Né? Esse é o grande desafio de você se relacionar. É de nós acharmos que nós somos ilhas, né, sozinhas, no meio perdido do oceano. Só que podemos ser ilhas? Sim, nós podemos ser ilhas, mas que a gente tem que lembrar que nós estamos no contexto de arquipélago. Somos ilhas inseridas em um contexto de outras ilhas que também têm o mesmo direito de
flutuar. Nossa! É complicado. Você deixou mais difícil ainda. Calma, acompanha a gente daqui pra frente, né, nos próximos vídeos, que a gente vai explicar todo esse processo para vocês, ponto a ponto. É entender que, como nós somos seres sociais, nós não andamos sozinhos. Querendo ou não, tudo que nós fizermos aqui para frente será com outras pessoas. Pense o seguinte, pense em profissões que em outros séculos, em outros tempos, eram feitas por pessoas únicas, como os artesãos. Hoje em dia nós temos o quê? Equipes. Nós temos equipes de atuação organizacional para quê? Para deixar uma situação empresarial melhor amanhã do que está hoje. Então, para isso que adentram as equipes. E para a gente entender esse método, às vezes organizacional, familiar, mas a gente voltar para o contexto 1 e 2, contexto par, quando a gente fala situação relacional, não está falando no sentido só conjugal, mas pode ser com um amigo, com um parente, relação eu, pessoa, outra pessoa do outro lado. Só que para começar a entender essa posição relacional, o que a gente precisa? Falar um pouquinho de personalidade. Acertei? Esse tema também é recorrente, só que personalidade é quem nós somos. Então tem várias vertentes, vários caminhos e nós estamos nos propondo a explicar cada um deles. Não dá para falar de personalidade sem falar do processo relacional. Essa relação é uma conexão de você com você mesmo, com o outro, com o mundo e com a sociedade. Então, para você não viver numa ilha, porque não dá, porque se for viver numa ilha, você vai ter que se relacionar com as suas características para encontrar formas de sobreviver naquele espaço. E aqui, essa escolha precisa ser consciente, porque a relação com o outro está pressuposta na construção da nossa sociedade pelo processo de civilização. Então, para falar de personalidade, é quem nós somos, para onde vamos e o que nós queremos. Então, esse sair de cena é entender por meio do meu desenvolvimento humano. Então, nós vamos entrar nisso também. E vocês se permitam perceber isso, porque são temas que nós escutamos e faz parte da nossa vida, mas não estamos na sociedade onde isso se propõe a pensar. Nós vivemos modelos, já falamos com vocês, modelos que são colocados, e essa escolha consciente realmente é muito difícil, porque os processos estão aí e nós absorvemos. Então, quando você está aí, o que você absorve? Então, essa personalidade é desde a concepção da barriga, como que quem foi seu provedor de cuidado inicial se relacionou com o mundo e com você, e a partir daí de como é as vivências no decorrer da primeira, segunda infância e como isso se deu no início da vida adulta e como isso se deu na sociedade. Então nós estamos aqui com a prévia desse processo relacional para falar para vocês que os próximos vídeos sairão de cena. Para isso, nós também estamos saindo de cena, olhando as características nossas como pessoa, o que isso pode repercutir na vida de vocês e para dizer que é possível pensar de uma outra forma, pensar fora da caixa e isso agregar na sua vida, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, porque muitas vezes nós queremos tudo. Lembra da felicidade ilusória, onde coisas preenchem algo, onde falta-se muitas outras coisas que muitas vezes não sabemos quem é, o que é, mas falta, né? Isso traz uma ansiedade, traz uma angústia. Então nós estamos aqui para dar elementos para vocês, são ferramentas para conseguirem entender quem vocês são. Exatamente. Então, devido a essa complexidade, não essa complexidade, mas devido a essa multifuncionalidade, essa versatilidade de temas, vocês vão perceber que nós, a partir de agora, como a gente passou do espectro eu, né, então a gente começa o eu, você, nós começamos o eu, você, de que forma? De uma forma mais diferenciada. Você vê que a gente já começou mudando o cenário. Verdade. Mas voltar esse espectro eu, você, então nós teremos vídeos que serão feitos com uma abordagem voltada para o coach, que eu vou passar para vocês. Nós teremos outros vídeos com uma abordagem voltada mais para a parte psicológica,
que a Mara vai tratar com vocês devido à experiência, a bagagem, todo o know-how dela em cima da área, para quê? Para que a gente trilhe um caminho só. Né? Então a gente consiga abordar espectros diferentes, pontos de vista diferentes, para quê? Para atender principalmente o geral. Né? Porque a gente poderia aqui adentrar em casos específicos, falar de fulano, beltrano, não, esse não é a proposta nossa, mas a nossa proposta é o quê? Que as nossas mensagens sejam divulgadas, sejam transferidas, passadas à frente, para que, né, você do outro lado consiga entender as nossas propostas, juntar com as experiências e propostas que você já tem e transmitir isso daqui para frente. Essa é a nossa, né, bagagem. Então vocês vão perceber que vai ter vídeos que a Mara vai aparecer sozinha, né, para tocar com vocês, lhe dar toda essa parte terapêutica. Vai aparecer vídeos que eu estarei sozinho, falando sobre a visão às vezes um pouco mais pontualizada, um pouco mais organizacional, mas sempre pairando o mesmo tema, né, da grande área e não saindo do nosso tripé. Então, nós queríamos mais uma vez agradecer você do outro lado por um mês de canal, por essa participação, pelos feedbacks, pelos comentários nos vídeos que vocês colocaram pra gente. Comentem os vídeos, curtam a nossa página, divulguem, compartilhem esses vídeos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal e no bem-querer e na nossa proposta junto a você, que você é o nosso parceiro, a nossa parceira aqui do Convite ao Diálogo. Então, nós estamos transmitindo essa paz do parque para vocês, né, um novo cenário, para a gente, né, adentrar essa nova, né, versão, esses novos rumos do nosso canal. E gratidão por estarem com a gente semanalmente. Mandem e-mail, proponham temas. E esse é o meu tchau para você. E o seu tchau? Que essa paz que está aqui nesse espaço possa ser uma paz que consiga estabelecer na vida diária de vocês e, sobretudo, na atitude consciente. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, pessoal.